Glória a Deus. Nós estamos trabalhando na sexta-feira o livro de Atos dos Apóstolos. Atos é o livro do Espírito Santo. É o livro do Espírito Santo. A igreja nasce com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja não teria nascido. Amém até aqui? Amém até aqui, irmãos? Sem o Espírito Santo, a igreja não nasceria. Por isso Jesus disse: aguardem em Jerusalém. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. E ele disse: vocês esperem, vocês vão receber um presente fora do comum. Um presente fora do comum. Aguarda em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Na verdade, a igreja nasceria. A igreja de Cristo nasceria. Lembra que Jesus foi gerado pelo Espírito, sim ou não? Jesus foi gerado em Maria pelo Espírito. A igreja também tem que nascer no Espírito. Todo filho de Deus se torna filho de Deus quando nasce no Espírito, senão não nasceu. O livro do Atos vai falar disso na prática. Então Jesus disse: vocês esperem, não façam nada, não pregue para ninguém, não cura ninguém, não liberta ninguém, não façam nada, vão para casa, para o cenáculo, espere lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Isso é Atos capítulo 1, isso é Lucas capítulo 24, ou 23, não me recordo agora, que vai dizer isso. E aí chega Atos capítulo 1, ele fala isso: vocês esperem lá. Esperem a promessa do Pai, o cumprimento da promessa do Pai. E aí eles foram, e aí já começamos já. Atos capítulo 1, eles vão para o cenáculo. Diga cenáculo. O que eles vão fazer lá? Eles vão orar. Eles vão suplicar. Eles vão esperar. O quê? Diga a promessa. A promessa. Qual era a promessa? O Espírito Santo. E lá eles fazem isso. Eles esperam a promessa do Pai. Até que se cumpre. Atos capítulo 2, a promessa se cumpre, o Espírito Santo veio sobre eles, aproximadamente 120 pessoas, eu leio mais tarde isso, aproximadamente 120 pessoas, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e foi tremendo, todo mundo ficou sabendo, a cidade inteira ficou sabendo, as nações que estavam ali reunidas ficaram sabendo, e foi algo magnífico, foi algo tremendo. No nosso último encontro aqui, nós vimos a primeira mentira para o Espírito Santo. Primeira mentira. E o casal, o que foi que aconteceu com o casal? Morreu. Primeira mentira não foi para o Pedro, não foi para o João, foi para o Espírito de Deus. E por isso morreram. Morreram de morrer mesmo. Não é morreram, tipo aquilo lá, estou crucificado com Cristo, não. É morrer de ser enterrado. Porque mentiram para o Espírito Santo. Isso nós vimos aqui. Houve um grande temor. Todo mundo ficou sabendo que um casal morreu. Todos ficaram sabendo que um casal entrou na igreja, mentiram para e morreram. Se a igreja fosse uma empresa, todo mundo ia embora da igreja. Quem que é para uma igreja onde as pessoas morrem? É ou não é? Quem é que ia entrar numa igreja onde as pessoas morrem? Pois aqui não aconteceu isso. Por quê? Porque é igreja, não é empresa, é uma organização do Espírito Santo, é um organismo vivo, é do Espírito. Bom, caiu um temor na comunidade, caiu um temor na nação inteira. O que aconteceu? As pessoas agora que quisessem entrar, entrava com interesse genuíno. Olha, presta atenção aqui, irmãos, porque aqui tem gente morta, não morta como casal, mas morta na fé, que não sente mais nada, que não crê mais nada, que não espera mais nada, que a vida virou uma mesmice. Antes tinha desejo de ser missionária, missionário, pastor, pastora, pregador, pregadora, mas já morreu já. Ela não quer mais nada, porque já morreu. Queria isso, queria aquilo, era fogo de palha, não quer mais nada. Porque morreu. Aqui, depois que aconteceu isso,
As pessoas só entravam na igreja se quisesse realmente seriedade com Deus. Você quer seriedade com Deus, irmão? Quando a partir do altar há mudança, toma cuidado. Quando no altar há sujeira, há imundícia, há impureza, fica na boa. Mas se a partir do altar houver transformação, é bom você ficar esperto. Se a partir do altar as revelações começarem a se intensificar, é bom você ficar esperto. Às vezes nem vir para a igreja mais. Às vezes é bom você nem vir mais para a igreja. E é isso que eu tenho percebido. A partir do altar, dos ministros, o Senhor tem transformado. Então ali só entrava na igreja quem realmente quisesse seriedade com Deus. Mas aí, o que aconteceu mais? Um grande crescimento. Vinha gente de todo que é lugar para ir para a igreja. A multidão começou a aumentar. Por causa do Espírito Santo. Olha só, um casal morreu e a igreja aumentou. Um casal morreu e a igreja aumentou. Ninguém entrava para ficar na mesma. Todo mundo que entrava para fazer diferença. Os apóstolos foram presos. Eles foram presos, a igreja cresceu mais. Olha só. Morreu um casal, a igreja cresceu. Os apóstolos foram presos, a igreja cresceu. Diga, Espírito Santo. Você quer saber o sucesso para você crescer? É o Espírito Santo. Você quer saber assim, o segredo para você crescer? Espírito Santo. E quando eu falo Espírito Santo, não é apenas orar em línguas ou profetizar. Integridade, vitória sobre a carne, sacrificar você mesmo, abrir mão dos seus próprios interesses, deixar o Espírito Santo te governar. Se prepare para crescer, é o segredo. Se tem segredo é esse. O casal morreu, a igreja cresceu. Prenderam os apóstolos, a igreja cresceu. E naquela noite ainda que prenderam, não foi no dia, 2 dias depois não. Prenderam os apóstolos, os anjos vieram e soltaram os apóstolos. Ah, pastor, então quer dizer que ser cheio do Espírito Santo é anjo andar comigo? É. Agora veja como andar com você. Porque tem gente aqui que acha que um anjo andar comigo é um anjão aparecer assim do meu lado visivelmente com 6 asas e eu tocar nele. Anjo andar comigo necessariamente não preciso vê-lo. O nosso problema é que a gente lê a Bíblia e quer que aquela coisa, aquele detalhe aconteça conosco. E deixamos de ver o milagre de Deus acontecendo. Nossos olhos ficam fechados, nossos ouvidos tapados e não vemos o milagre de Deus acontecendo. Os anjos vieram e soltaram os discípulos. Os religiosos chegaram e falaram para eles não falar mais no nome de Jesus. Ó, vocês não falam mais no nome de Jesus, não, está errado isso daí, não fala mais. Pedro falou assim, eu vou obedecer vocês ou vou obedecer a Deus? Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha só a marca, olha a palavra cheia, a palavra Espírito Santo vai aparecer, se não em todos, em quase todos os capítulos de Atos. Então, por favor, igreja, a sua conduta, o seu andar, o seu relacionamento com o seu irmão do lado, é um fluir do Espírito? É fluir do Espírito? A forma que você lida com a sua esposa, ou com o seu esposo, com os seus filhos, com os seus pais, é a forma que o Espírito está te inspirando? Uma igreja cheia do Espírito Santo. Eles falaram, vou obedecer a Deus. Vou obedecer a Deus. Agrediram os apóstolos. Aí eu vou ler para vocês. O 5:40 vai dizer assim, e chamando os apóstolos, os açoitaram e mandaram outra vez, segunda vez, e mandaram outra vez, que não falasse mais em nome de Jesus, e os deixaram ir. Pela segunda vez.
no capítulo 4 e agora no capítulo 5, pela segunda vez. Não fala mais nesse nome. Não fala mais. E retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, do tribunal, e saíram de lá felizes, regozijando-se de serem sido julgados dignos de padecer afronta por causa do nome de Jesus. Saíram de lá felizes, por quê? Porque as pessoas acharam que eles eram dignos de apanhar por causa de Jesus, e eles acharam isso supimpa, eles acharam isso tremendo, eles acharam isso maravilhoso, e chegaram contando: gente, bateram em nós, bateram na gente, açoitaram a gente. Por quê? Vocês não sabem, não? Eles acham que nós somos dignos de apanhar por causa de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E como é que nós somos hoje em dia? Qualquer tribulaçãozinha, cadê Deus? Se fala. Qualquer dificuldadezinha, cadê Deus? E ainda vamos conferir na Bíblia ainda. Tem gente que é tão incrédulo que confere na Bíblia. Olha, pastor, conferir na Bíblia não é sinal de crédito? Não. Não é sinal de credibilidade? Não. Muitas vezes conferir na Bíblia, você tem que conferir na Bíblia, meu irmão, minha irmã, se um herético, um falso profeta te falar. Aí sim. Tem uma igreja na Bíblia que muitos elogiam. Eu olho assim com ressalva, que são os bereanos. Tem até igreja com o nome de bereano. Eu olho com um pouco de ressalva, porque eles conferiam tudo que Paulo falou. Tem um ponto negativo e um ponto positivo. O negativo é que a maioria era incrédulo. E o ponto positivo é que alguns lá eram bíblicos, queria ver se era assim mesmo que estava falando, se estava na Bíblia mesmo. Não para duvidar de Paulo, mas porque nunca tinha visto na Bíblia. São os bereanos, lá do capítulo 14 para frente de Atos, vai aparecer, nós chegaremos lá. Eles ficaram felizes porque apanharam. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. Não cessavam de ensinar Jesus o Cristo. A ponto dos religiosos falarem assim, olha o que os religiosos tinham dito: vocês encheram Jerusalém dessa vossa doutrina, desse ensinamento. Vocês têm que parar de falar em Jesus. Vocês encheram Jerusalém dessa vossa doutrina, desse vosso ensinamento. Aí o apóstolo Pedro diz: e nós deixaríamos de falar das coisas que temos visto e ouvido? Ele falaria assim: poderíamos deixar de falar do que temos visto e ouvido, irmãos? Isso aqui são marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, se pessoas entrarem aqui mal intencionados, terão problemas. Uma igreja cheia do Espírito Santo, pode ser que você seja perseguido. Uma igreja cheia do Espírito Santo, pode ser que tenha que levar você preso mesmo. Uma igreja cheia do Espírito Santo não para de anunciar, não para de falar, não para de pregar. Eu estava ouvindo esses dias sobre um irmão que criou um método, não sei foi em que país esses dias, né? Um irmão analfabeto. Ele criou um método de evangelismo. Esqueci agora o lugar que era, depois me perdoe para eu ver para vocês. O que ele fazia? Ele saía de casa às 5 horas da manhã. Aonde que ele ia? Nos grandes centros urbanos, nos pontos de ônibus. Ele chegava nos pontos mais concentrados de gente, ele chegava lá e começava, alguns metros mais para lá, ele começava a dizer: olha o pãozinho, olha o pãozinho, olha o pão quente, olha o pão fresco. Sabe o que era? A palavra. Já pensou? Assim que eu ouvi esse testemunho, eu pensei que o cara vinha com um pãozinho para atrair a multidão. E aí pregava: não, nada de pãozinho não.
Ó o pãozinho, vinha chegando, aí pá. Já pegou de manhãzinha, alguém chega antes de trabalhar ouvir assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sou o bom pastor da vida. Imagina alguém que acorda ali atrofiado, machucado, ferido, atarefado. Olha só que ideia, olha o pãozinho, quando se aproximavam 10, 15 pessoas, e pá, o evangelho. Sabe, irmãos, tem como pregar, sempre tem como pregar. É que muitos querem pregar aqui no púlpito, muitos querem pregar aqui com o microfone na mão, muitos querem mais aparecer. É isso, irmãos. Muitos querem ter um nome assim iluminado, mas o crente, o cristão cheio do Espírito Santo, ele enche o bairro dele da palavra de Deus, ele enche a escola dele da palavra de Deus. Irmãos, imagina só, na sua escola, se alguém falar assim, ó: não fala com aquele menino é chato. Ué, por que ele é chato? Porque ele só fala de Deus. Olha que maravilha, olha que maravilha. Ah, pastor, não é bem assim não. Lógico que é, lógico que é. Eu estava ali ontem, passeando com o meu cachorro ali, à noitinha ali, pode 8 horas da noite, ali perto da minha casa. Irmãos, o que vinha de gente esquisita, subindo lá para o Lago da Feira, lá em cima, para ver quê? Deixa para lá para ver quem vai. Até falar um nome assim é estranho, deixa para lá. Um bando de pessoas esquisitas, com roupas esquisitas, com falas esquisitas, mexendo com perros esquisitas, quebrando as placas, chutando a lixeira, tá nem aí. Sabe, às vezes nós cristãos temos vergonha de parecer ridículo. Parecia um monte de ridículo ontem, um monte de pessoas ridículas, estranhas. Pior que eu sinto muito, viu, adolescente? Era em torno de 15 anos, 14 anos, era essa idade mais ou menos. Eu vi muito poucas pessoas assim, de 20, que parecia 20, 25 anos. E às vezes nós temos medo, temos vergonha. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela enche Jerusalém com a doutrina de Cristo, com o ensino de Cristo. Você não pode se importar com o que vão dizer de você. Vão falar que você não vai conseguir mesmo? Vão falar que você não vai chegar lá mesmo? Vão falar que não, você não vai conseguir? Irmãos, chame o Espírito Santo. Chame o Espírito Santo para ir com você, para andar com você. Chame o Espírito Santo. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Tu és tudo, Senhor. Nós não somos nada, Senhor. Tu és tudo, Espírito Santo. Oh, Jesus, a Ti pertence. Diga: eu sei que jamais me deixará. Diga: eu não me canso, Senhor, não me canso. Não me canso de Te buscar. Ah, Senhor, no Teu sangue, oh Jesus, no Teu sangue me lavei. Ah, Tu me guardas a todo instante. Tu me guardas a todo instante. Aleluias. A Tua graça não tem fim. Ó Senhor da glória, Tu és dono de tudo. Tu és tudo. Levanta os seus braços e diga: Tu és tudo para mim. Ó Senhor, diga para Jesus, somente para Jesus: a Ti pertence. Ah, eu sei, Senhor, eu sei que da Sua parte, eu sei que da Tua parte, Senhor, eu não me canso. Não me canso de Ti. Tu és tudo. Diga mais uma vez: Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. Sim, Senhor, meu futuro a Ti pertence.
Eu não me canso, Senhor. Não me canso de te Oh, Tu és tudo para mim, Senhor. Tu és tudo para Ah, Senhor. Aralamachore calamanai. futuro a ti. Oh, Jesus. Santo, Santo, Santo. Jamais me deixará. Aleluias. Eu não me canso, Senhor. Não me canso de No Teu sangue. buscar. Ah, Senhor, eu me lavei. Ah, Jesus. Oh, Jesus amado, Senhor querido. Tu me guardas a todo instante. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Tua graça não. Oh, tudo, Senhor. Tudo, Senhor. Tu és dono de tudo que há Oh. em mim. Oh, Santo, Santo, Santo. Tudo que sou. Tudo, Senhor. Tenho. O ar que eu respiro. A todo Momento. tudo, tudo. Tudo que sou. Tudo que tenho. Ah, o ar. O ar que eu respiro. Oh, Senhor. Todo momento. Tudo. Tudo que sou. Oh, Senhor. Tudo que tenho. O O ar. ar que eu respiro. Oh, todo momento. Todo momento. Tudo, Senhor. Tudo que sou. Aleluias. Tenho. Ah, o ar. O ar que eu respiro. Sim, Jesus. Todo momento. Tudo que sou, Senhor. Tudo que sou. Oh, tudo que tenho. Tudo que tenho. O ar. O ar que eu respiro. A todo momento. És a minha força, Senhor. Minha força, Oh, Jesus. minha confiança, Oh, Jesus. minha saída. Oh, Tu és tudo, Senhor. Tu és meu tudo. Aleluias. Oh, Tu és tudo para mim, Senhor. Não vivo sem o Senhor. Não existo sem o Senhor. Ah, meu Deus. Diga para Ele, igreja. Diga para Ele, meu irmão. Oh, Jesus, eu preciso de Ti. Me ajuda, nos ajuda. Levanta essa igreja, Senhor. Eu não me canso, Senhor. Não me canso de ti. No Teu sangue eu me lavei, Senhor. No teu sangue Aleluias. lavei. Tu me guardas a todo instante. Tu me guardas Aleluias. instante. Oh, Senhor Jesus. Tua graça Oh, Senhor. tem fim. Oh, Tu és tudo, Senhor. Tu és dono de tudo. Tu és tudo. Oh, Tu és tudo para mim, Senhor Jesus. Tu és tudo. Aleluias. E o meu futuro, Senhor. Meu futuro a ti pertence. Aleluias, aleluias. Sei que jamais Jamais. deixará. Oh, Senhor. Não me canso. Não me canso. Eu não me canso, Senhor Jesus. Ah, no Teu sangue. do teu sangue. Ah, eu me lavei. E quero sempre estar ali, Senhor. Tu me guarda A todo instante. todo instante. Aleluias, aleluias. Tua graça não. Oh, Senhor, tudo. Tudo. Tu és dono de tudo que Ah, há em mim. tudo. Tudo que sou. Aleluias. Tudo
Senhor, Eu respiro a todo, todo momento, tudo, tudo que sou, oh Jesus, tudo que tenho, ah Senhor, eu respiro a todo momento, momento, oh tudo, tudo que sou, sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro, a todo momento, tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro, a todo momento, tudo, tudo que sou, oh Senhor, tudo que aleluias, o ar que eu respiro, tudo, Senhor, tudo que sou, aleluias, tudo que tenho, glória a Ti, Senhor, o ar que eu respiro, és a minha força, és a minha saída, a minha glória a Ti, Senhor, oh Santo, Santo, glória ao Senhor, saída. Aralamachore Kalamanai, Tu és meu oh tudo, Tu és Jesus, Aralamassore Kalamanai, oh Ralamachara Lamassiri Kalamanai, oh Ralamachara Lamanai. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, vem sobre nós em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, nos ensina, nos instrua e nos marca com essa palavra. Nos marca com o livro de Atos. Nos marca, Espírito Santo, do mesmo jeito que o Senhor marcou a igreja apostólica. Nos marca, Espírito Santo. Nos marca, Espírito Santo. Aleluias. Assentai-vos mais uma vez, irmãos. Glória a Deus. Equipe de louvor aqui comigo. Aí nós chegamos em Atos capítulo 6. Leia Atos, queridos. Leia. Leia. Ali está o seu DNA. Ali está o seu começo. Leia. Você que se acha igreja, leia. Leia devagar, mas leia. Capítulo 6. Capítulo 5 tivemos um casal que mentiu para o Espírito Santo. Capítulo 6. As coisas mais simples, aquelas coisas mais corriqueiras da vida, o Espírito Santo quer trabalhar. Ouviu o que eu falei? Aquelas coisas mais corriqueiras, as coisas mais normativas, o Espírito Santo quer operar. O capítulo 6 é mais ou menos isso. Diz assim o capítulo 6 de Atos: ora, naqueles dias, quais dias? Os dias da igreja do começo, os dias do nascimento da igreja. E dias aqui não são dias, já passou alguns anos já. Quem lê Atos pensa que é assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto capítulo, sexto dia. Não. Já passou já alguns meses, anos. Não foram meses, foram anos que já passaram aqui. Aí naqueles dias assim de grande fervor espiritual, diga grande fervor espiritual, diga grande busca pelo Espírito Santo, diga intensa busca pelo Espírito Santo. Agora diga eu vou buscar o Espírito Santo, diga eu te quero, Espírito Santo. Irmão, seja usado pelo Espírito Santo. As ministrações de quarta e sexta-feira é para você viajar, voar. É para você parar de ficar medindo Deus, irmãos. É para você parar de ficar engessando Deus. Mas para ser usado por Deus. Para ser usado. Para que o sobrenatural se manifeste na sua vida. Naqueles dias, eram dias do sobrenatural de Deus. O sobrenatural. E em 100 anos, ou melhor, até o ano 100, aqui é o ano
mais ou menos 40, mais ou menos aqui, até o ano 100. Olha, irmãos, toda a Ásia Menor, boa parte da África do Norte, a Europa vai ser alcançada pelo Evangelho, por essa doutrina, irmãos. 12 homens com algumas mulheres cheios do Espírito Santo. A Ásia Menor, que é o oeste da Ásia, o norte da África, do meio da África para o norte da África, quase que todo, a Europa toda, alcançada pelo Evangelho. E foi tão tremendo que no ano 300, praticamente, o Império Romano o Império Romano não é apenas lá na Itália, era quase o mundo inteiro era dominado pelo Império Romano, e o Império Romano se torna cristão. No ano 300, aí expandiu para tudo que é lado. E aí, como cresceram muito, a partir do ano 300, começa a decair. Porque deixaram o Espírito Santo, fizeram grandes catedrais, grandes templos que até hoje existem lá, deixaram o Espírito Santo. Aí começou a ruína, começou a cair. Por isso, irmão, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio. Naqueles dias, Atos 6 eu estou lendo, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, vou me ater a essa palavrinha daqui a pouquinho, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração, uma reclamação dos gregos contra os hebreus. Começou a converter tanta gente, que a igreja estava cheia de grego e de judeu. Diga grego e judeu. Irmãos. Irmãos, lá para o ano 90, até o ano 100 e pouco, irmãos, o que vai se converter de filósofos, você não tem ideia. Só que são livros extra-bíblicos que contam essa história para nós. Extra-bíblico. Crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos, dos cristãos gregos, contra os cristãos hebreus, uma reclamação. Agora olha a reclamação, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Era uma época de guerra. Quando há guerra, o que acontece? Aumenta o número de órfãos e de viúvas. Por quê? Por quê? Por quê? Quem vai para a guerra? Homem ou mulher? Criança ou adulto? Tem guerra, o adulto vai à guerra, o adulto morre. Esse adulto tem filho e tem mulher. Pegaram? Então os gregos começaram a reclamar de que as viúvas estavam sendo desprezadas. Olha só, irmãos, uma coisa simples, quase que política. E foram reclamar para os discípulos, para os apóstolos. E os 12, verso 2, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, marca essa palavra que eu vou retomar daqui a pouco, multidão dos discípulos, disseram, não, os 12, os apóstolos, os principais, disseram, não é razoável, não é racional, que nós deixemos de pregar a palavra para servir à mesa. Por quê? Por arrogância? Hein? Por arrogância? Não. Porque pregar a palavra é de máxima importância. Levar o evangelho é de máxima importância. É o que há de mais importante, levar na pregação. Então os 12 se reúnem e falam assim, não é racional, não é razoável, não é equilibrado, nós aqui deixarmos a palavra para servir as viúvas. Não é arrogância, é estratégia. Precisa pregar a palavra. Escute. E sirvamos a mesa. Verso 3. Escolhei, disse os apóstolos, escolhei, pois, escute isso aqui, escolhei, pois, irmãos dentre vós. Diga irmãos. Diga de novo irmãos. Olha, não foram pessoas graduadas, foram irmãos. Dentre eles irmãos.
Marca isso daqui. Não foram pessoas graduadas. Escolha dentre vocês irmãos. Agora, olha as qualificações. Escute isso. Escolha irmãos dentre vós. Escolham 7 homens. Quantos homens? 7 homens. Qualificação: de boa reputação, cheio de sabedoria e cheios do Espírito Santo. Para fazer o que mesmo? Fazer o que? Servir as viúvas. Olha a qualificação. Não é para pregar no púlpito, não. Não era para pregar no altar, não. Homens cheios de sabedoria, de boa reputação e cheio do Espírito Santo. Para quê? Para servir as viúvas. Olha a qualificação dos irmãos. Cheio do Espírito Santo. Irmãos, é qualificação básica. Todos têm que ter isso. Aos quais constituamos sobre este importante negócio. Esse importante negócio. Mas nós, disse os 12, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer, esta decisão, contentou a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e também elegeram Filipe, e Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, o prosélito de Antioquia. 7 homens. E escolheram 7. E apresentaram ante os apóstolos. E estes apóstolos, tendo orado, lhes impuseram as mãos. E crescia, olha bem, depois desta resolução, olha só, depois dessa resolução, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes dos judeus se convertiam, obedeciam à fé. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Não é razoável que deixemos a palavra para servir à mesa, mas escolha 7 homens cheios do Espírito Santo, e escolheram. E esse parecer contentou a multidão, e impuseram as mãos sobre eles. E crescia a palavra. Diga, crescia a palavra. Quando cresce a palavra, irmãos, cresce as pessoas. Quando cresce a palavra, aumenta a gente. É a palavra que tem que crescer. Crescia a palavra, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. E aí eu falei que essa palavrinha eu queria comentar. Li do versículo 1 até o versículo 7, para você em casa pegar, acompanhar em casa. Li 7 versículos. Mas esta frase aqui que eu queria destacar. Um problema corriqueiro, de cunho material. Viúvas estão sendo deixadas, crianças estão órfãos, então escolha um homem cheio do Espírito Santo, porque multiplicou grandemente o número de pessoas na igreja. E aí aparece a palavrinha, no verso 1, crescendo o número de discípulos, e depois no final, crescia a palavra e se multiplicava muito o número dos discípulos. Aí eu falei aqui assim, um crescimento exponencial, quer dizer, um crescimento potencial, de potência, que é muito mais que vezes, muito mais que soma. Por quê? Lá no capítulo 1 diz o texto que tinha 120 pessoas, diga 120 pessoas. Eu vou ler para você, ó, lá no 1, 14 e 15, vai dizer assim, ó. Vai dizer assim: todos estes perseveraram unanimemente em oração e em súplicas. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, era o número deles quase 120 pessoas.
120 o quê? Pessoas. Capítulo 2, verso 41 diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, quase 3.000 almas. No capítulo 2. No capítulo 4 vai dizer assim: lançaram mão dos apóstolos e encerraram na prisão, até o dia seguinte. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000 homens. 5.000 homens. Quando chega no capítulo 5, não fala mais número não serve mais, não dá para falar número. Aí fala assim, ó: dos outros ninguém ousava juntar-se, mas o povo os tinha em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, e crescia mais e mais. Até das cidades circunvizinhas concorria muita gente para Jerusalém. Até das cidades circunvizinhas vinham para concorrer, para ir para a igreja, para se entregar, para viver com Deus. E aí chega o capítulo 6, e eu chamei isso de crescimento exponencial. Porque aqui não fala mais multidão de pessoas. Eu vou ler para vocês de novo. Aqui não fala assim, grande quantidade de pessoas, porque já não dá para contar mais. O Espírito Santo está fazendo uma obra tão tamanha que até a terminologia muda. Até a palavra muda. Olha só, ora naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Não são mais pessoas. Pessoas se convertem, essas pessoas começam a andar com Deus, amadurecem e se tornam alunos de Jesus. Diga discípulos, quer dizer alunos. Só que há uma diferença. Alunos ouvem e esquecem. Discípulo ouve e pratica. Vou repetir. Qual que é a diferença? A gente sempre traduz discípulo como aluno, e é mesmo. Mas há uma diferença prática. O aluno, pelo menos de hoje em dia, ele ouve a lição, fecha o caderno e nunca mais olha para ela. Discípulo não, ele aprende a lição e passa a lição para frente. Discípulo aprende e depois reproduz. Ele pratica o que aprendeu. Agora eu te pergunto, você é discípulo? Ou é apenas um ouvinte? Você é um seguidor? Ah, pastor, não tem tempo. Ah, é? Bom, mais tarde nós vamos ler sobre Estevão. Estevão é um dos homens que vai cuidar de quem mesmo? Vai cuidar de quem, o Estevão? Acabamos de ler, das viúvas. E ele vai morrer por quê? Porque cuidou bem das viúvas? Ele vai morrer por quê? Porque pregou a palavra. Então esse papo de que não tem tempo, quem prega é o pastor, você está equivocado na sua vida cristã. Está faltando o Espírito Santo na sua vida. Está faltando o Espírito de Deus aí. Está faltando o Espírito Santo na sua vida. Por isso que você dá desculpas. Aí isso é coisa do pastor. Isso é coisa dos profissionais da fé. Primeiramente, eu não sou um profissional da fé. Não sou. Crescendo o número de discípulos. Verso 2: e os 12, convocando a multidão dos discípulos. Convocando a multidão dos discípulos. E o parecer agradou toda a multidão. E crescia a palavra de Deus, e se multiplicava o número dos discípulos. Quando a gente vive o que pregamos, escute isso aqui, quando a gente vive o que prega, discípulos são feitos, discípulos de Jesus. Diga, eu sou discípulo de Jesus. Quando a gente não vive o que prega, nós só formamos ouvintes. As pessoas vêm simplesmente porque achou confortável, agradável, ou não tinha para onde ir. Mas quando você vive no Espírito, quando você anda no Espírito, discípulos são gerados. Discípulos querem ser como seus discipuladores.
a ponto do apóstolo Paulo dizer assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então aqui, já não vai aparecer mais 120, 3.000, 5.000, não vai aparecer mais. O que vai aparecer agora aqui é multidão de discípulos. Multidão de discípulos. E Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ué, o Estevão não foi colocado para cuidar das viúvas? Foi. Isso fica para depois, para ler depois. Então, o que nós aprendemos aqui? O Espírito Santo, ele vai usar você, até mesmo quando você cuidar da viúva. Entenda, viúva, o seu trabalho. Entenda como viúva o seu lazer. Entenda como viúva o seu dia a dia. É isso que quer dizer. O Espírito Santo não tem coisa que ele não usa. O Espírito Santo não precisa que você saia do emprego. O Espírito Santo não precisa que você vá à África. O Espírito Santo não precisa que você vá à Ásia, à China. Se você puder ir, é bom, mas ele não precisa. E nós sempre dizemos, quem não é usado por Deus aqui, não será usado por Deus acolá. Não será usado. A grande questão, então, é a seguinte: o Espírito Santo trabalha na nossa simplicidade, no nosso dia a dia simples. Você, professora, na sala de aula, o Espírito Santo pode te usar. Você, irmão, irmã que trabalha, o Espírito Santo pode te usar. Na loja onde você vende, lá onde você desempenha o seu ofício, lá onde você faz os seus movimentos, o Espírito Santo quer te usar lá. Um probleminha comum que nem precisaria chegar ao ouvido dos apóstolos, mas pareceu bem aos apóstolos e ao Espírito Santo. Amém, irmãos? Irmãos, aonde você está é a situação ideal para o Espírito Santo fazer prodígios, para que haja milagres. Aonde você está, aonde você vive, aonde você anda, é o lugar ideal para o Espírito Santo fazer milagres e prodígios. A questão é: o Espírito Santo tem liberdade em mim? Ou ainda são as minhas coisinhas, é a minha vidinha, é o meu casamentozinho, é o meu esposinho, é a minha esposinha? Ou você ainda vive nas coisinhas da vida ainda? Quando você investe nas coisas de Deus, pode ter certeza, Deus investe nas suas coisas. Deixa o Espírito Santo trabalhar por você. Deixa o Espírito Santo trabalhar através de você, operar através de você. Isso não é história da carochinha. Cheio do Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo. E a coisa aqui vai pegar fogo, viu? A coisa aqui vai pegar fogo. Estamos em Atos capítulo 6. A coisa vai pegar fogo. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração.